Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora de Luján, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bom, nessa palestra a gente vai estar falando um pouquinho sobre algumas dificuldades, algumas tentações que pode aparecer no momento de decidir a vocação ou no momento do discernimento, né? Já que é muito comum, já que, a vocação é um grande dom de Deus e que o grande inimigo da nossa alma tenta impedir com que a gente corresponda àquilo que Deus espera de nós. Bom, um dos pensamentos pode ser aquele de que, eu vou ter que renunciar ao matrimônio, vou ter que renunciar a me casar, ter filhos, ter a minha família. Bom, isso, já que sabemos que o matrimônio é algo querido por Deus, é algo abençoado por Deus. Bom, mas, de fato, se eu tenho que renunciar, eu tenho que fazê-lo como um ato generoso, oferecer isso por amor a Deus, porque eu espero um bem melhor, porque Deus quer de mim um bem melhor. Afinal, às vezes, as meninas podem pensar, mas eu quero ser mãe, eu quero ser esposa, mas não quer dizer que na vocação religiosa não vai ser. Essa é a vocação de toda mulher. Somos todas mães e esposas. A diferença é que na nossa vida religiosa vivemos um matrimônio e uma maternidade que é espiritual e que justamente por isso é muito mais forte do que a maternidade e o matrimônio carnal, porque isso é carnal, né? Então passa, se corrompe, enquanto que o que é espiritual é eterno, não perdura. Então, de fato, se Deus me pede renunciar ao matrimônio, Deus me pede renunciar a essa maternidade física, Deus me pede por um bem maior, um bem melhor. Então, eu tenho que oferecer isso como um sacrifício a Deus, como uma renúncia, já que é algo natural. Não que a gente queira ser mãe, que a gente queira ter a nossa família. Não? É algo natural, que a nossa natureza pede. Nascemos para isso, não? Bom, mas Deus espera de nós mais. Às vezes também pode vir um pensamento, mas eu tenho um namorado, eu tenho uma namorada e eu gosto dele, eu gosto dela. E alguns santos também tiveram, né, antes de seguir a sua vocação. E no entanto, se Deus te chama para algo muito maior, não, você vai preferir o menor diante do que Deus te pede? Não, vai ficar com algo que é da sua vontade, a querer o que é da vontade de Deus? E no entanto, Deus sabe, Deus já sabe disso, Deus já sabe que você gosta dessa pessoa e, no entanto, Ele te chama. E se Ele te chama é porque Ele sabe que isso é o melhor para você. Não? E seria uma alma muito pequena não querer ficar com algo menor do que o que Deus tem preparado, né? De fato, se eu sei que eu sou chamada à vocação religiosa e não quero seguir, com muita dificuldade eu vou ser uma boa mãe de família, né? Porque Deus tem preparado as graças para minha santificação, para minha salvação naquilo que Ele me chama, né? Enquanto que com muita mais dificuldade eu vou seguir uma vocação distinta da que Deus me chama, não? E com muita mais dificuldade eu vou fazer feliz a outra pessoa. Então, se de fato eu gosto da outra pessoa, eu tenho que ser sincera, né, e dizer que minha vocação não é essa. Não? Bom, também pode vir um pensamento, mas eu não me imagino freira, eu me imagino casada. Mas a vocação não é questão de imaginação. Não, a vocação é algo sério, né? Não está baseado na imaginação, na sensibilidade. Não, a nossa vocação deve estar fundada em um juízo racional, não sensível, porque a sensibilidade passa. Depois pode vir um pensamento de que se tem que levar uma vida de pureza, de castidade, e não só na vida religiosa, a vida matrimonial também pede essa pureza conjugal, né? E para aquele que quer ser santo, é um mandamento, não pecar contra a castidade, e é uma condição para quem quer ver. E é uma condição para quem quer ver a Deus. Diz uma das bem-aventuranças. Bem-aventurados os puros de coração, porque haverão de ver a Deus. Depois pode vir o pensamento de que vou ter que deixar minha família. Diz o livro do Gênesis
que o homem deixará sua casa e se unirá à sua esposa para se tornar um com ela. Então é natural que a gente deixe a nossa família. Mais cedo ou mais tarde nós vamos deixar. Acontece que muitas vezes para a vida religiosa acaba deixando mais cedo, mas é algo que vai se dar naturalmente em algum momento, né? Bom, e diz nosso Senhor que quem deixar pai, mãe, filhos, não, terá 100 vezes mais e a vida eterna. Não, o que está prometido para aqueles que deixam tudo isso não, é o 100 por 1, 100 vezes mais neste mundo e a vida eterna. Bom, podemos pensar também que vai ser uma grande dor para minha família. Bom, sim, vai ser uma grande dor para minha família. E eu sei disso, quanto mais Deus não sabe. E, no entanto, Deus pede esse sacrifício. Não sou eu que estou causando, de certa forma, essa dor. É Deus que está pedindo esse sacrifício. E não houve redenção sem a cruz. Deus quis redimir o homem com a cruz. E, no entanto, se Ele me pede um sacrifício, me pede uma cruz, vai pedir esse sacrifício para minha família, vai ser, sem dúvidas, para ter muitos frutos. A cruz fecunda tudo quanto toca. E saber que, se é isso que Deus me pede, da minha parte eu tenho que corresponder. E saber que Deus vai cuidar do resto. Não, se Deus me chama a vocação e me dá a graça para corresponder, Ele também vai dar a graça, né, de corresponder também a esse sacrifício que Ele está pedindo. Não, se eu vou pensar, minha mãe vai sofrer muito, meus pais vão sofrer muito, mas assim como Deus me dá a graça para corresponder à vocação, dá a graça aos nossos pais para suportarem esse sacrifício que Ele está pedindo. Bom, depois pode vir o pensamento de que, bom, meus pais vão precisar de mim. Bom, esse pensamento pode ser um impedimento real e sério, mas também pode ser uma desculpa. Não, porque muitas vezes, se existe uma dependência real, necessária, de fato é um impedimento. Mas muitas vezes esse pensamento não tem essa dependência necessária. Não basta, por exemplo, que seja simplesmente uma necessidade por afeto, né, da minha mãe, da minha família. Não, tem que ser uma necessidade real. E se eu me examino e vejo que não tem uma necessidade real, não tem por que dar consideração a esse pensamento. Não. Bom, depois pode vir o pensamento também de que eu sou muito pecadora, já tive muitos pecados na minha vida passada. Mas, bom, você já se confessou? Deus já te perdoou? E então, por que ficar voltando ao passado, aos pecados passados, se Deus já te tem perdoado? Não, é Deus quem perdoa com a graça do sacramento. E, no entanto, se Ele já tem perdoado e Ele te chama, por que você pensar nos seus pecados não, como algo que pode ser um impedimento? Não, a vocação é um dom de Deus. Deus chama quem quer e como quer e quando quer. Não, diz na Sagrada Escritura, não fostes vós que me escolhestes, fui eu que vos escolhi. E, no entanto, Deus sabe muito bem os nossos pecados, porque Ele foi o ofendido com os pecados. No entanto, Ele já nos perdoou, por que eu não me perdoei, então? Não, eu tenho que saber me perdoar também nesses pecados, porque Deus me chama, mostra mais ainda a prova do seu amor comigo. Né? Imagina São Pedro, Santa Maria Madalena. Não, São Pedro, depois de ter traído Jesus, Deus não só o perdoou, como o fez dele o pastor supremo da igreja, não, quis dele como o primeiro papa. Não? Bom, depois pensar que a vida religiosa implica muito sacrifício, né? Isso assusta. Bom, de fato, tem os seus sacrifícios a vida religiosa, tem as suas renúncias à vida religiosa. Mas uma vez que Deus me chama, Ele me dá a graça. Eu não tenho que pensar que depende de mim simplesmente corresponder a isso. Não. E pensar também que nosso Senhor sofreu muito mais. Não? Nosso Senhor, diante da cruz, a beijou e abraçou. E eu não vou beijar e abraçar o sacrifício que Deus me pede, que Deus me manda, que vai ser para a minha santificação, para a salvação da minha alma? Não. A cruz fecunda tudo quanto toca. Não? Quanto bem nos veio da cruz. Não? Diz uma frase que sem a efusão de sangue não existe a redenção, não, a remissão dos pecados. Foi com a efusão do sangue de Jesus Cristo na cruz que nós fomos redimidos. Não? Então, se Deus nos pede o sacrifício, bendito seja Deus. Não? Que grande vida Deus nos chama para me assemelhar a Ele, para me unir a Ele, a Cristo crucificado. Não? Se Cristo teve a cabeça coroada de espinhos, não? Nós vamos querer tê-la coroada de flores? Não, queremos assemelhar-nos ao nosso Mestre. Não? É Ele que nos chama.
E Ele nos dá graça para suportar aquilo que Ele nos pede. Deus é bom, conhece as nossas capacidades, não nos pede uma cruz maior do que a gente pode levar. Se Ele nos pede esse sacrifício, é porque Ele sabe e nos dá graça suficiente para a gente poder corresponder. É isso que Ele nos pede. Bom, outro pensamento também que pode vir é aquele: e se eu não perseverar? Não, e se eu deixar tudo e depois não perseverar, não conseguir seguir a vocação? Bom, e se eu voltar, o que as pessoas vão dizer? Bom, certamente eu não vou saber se eu não viver. Então, esse é um pensamento, uma tentação de futuro, que me faz perder o que de mais precioso eu tenho, que é o presente. Não, que é a graça, não, de ser santa aqui e agora. Deus me está dando graças para me santificar continuamente, aqui e agora. E eu perco tempo, perco essas graças com o pensamento no futuro. Eu nem sequer segui a vocação, nem sequer dei o passo. Como eu vou saber que eu não vou perseverar? E, no entanto, às vezes pode vir um pensamento: mas que feio se eu sair, não, o que as pessoas vão pensar, que vergonha. Não, maior vergonha é levar uma vida de pecado. Maior vergonha é sair de uma casa de pecado do que de uma casa religiosa, não? Bom, depois pode vir um grande engano também, o pensar de que, não, para que ser religioso? Eu posso fazer um grande bem estando no mundo, sendo um leigo, né? Inclusive, tem lugares que chega o leigo que não chega o sacerdote, não chega a religiosa, não? De fato. Mas, se Deus te pede isso, não? Se Deus não pede, você não vai fazer bem, porque não vai fazer o que Deus te pede. Não, não está certo, não? De certa forma, comparar, né, o que pode fazer um sacerdote, o que pode fazer um leigo, o que pode fazer um religioso com o que pode fazer um leigo. Não? Porque a grande diferença está no que Deus nos pede. Não está em que eu seja um bom pai de família, não está em que eu seja uma boa religiosa, está em que eu esteja onde Deus quer que eu esteja. Aí eu vou fazer bem. Imagina, quanto a igreja ganharia se São Francisco de Assis, Santo Inácio de Loyola ganharia se eles tivessem ficado no mundo? Bom, sem dúvida seria muito menos do que a igreja ganha com o que eles fizeram sendo religiosos, ou seja, fazendo o que Deus pedia que eles fizessem. Não, a nossa santificação, o bem que a gente faz, não está na nossa vontade, em seguir o nosso capricho, porque muitas vezes esse é um engano para justamente, acomodar minha consciência, saber que eu posso ser um bom católico, estar no mundo, eu posso ter uma família santa. Bom, eu posso ter, mas se é isso que Deus me pede, porque se não é isso que Deus me pede, eu vou estar numa luta muito maior, porque Deus tem preparado graças para mim naquele caminho que Ele me chama. E se eu não sigo aquele caminho que Deus me chama, dificilmente eu vou fazer o bem. Eu vou estar continuamente lutando com muito mais força contra o pecado, enquanto que existe mais facilidade em chegar até Ele pelo caminho que Ele me chama. Bom, isso é importante. Depois pode vir alguns outros pensamentos, não? De que eu não sou digna de ser esposa de Cristo, eu não sou digna de ser sacerdote. E se formos pensar dessa forma, quem é digno? Não? Quem tem essa dignidade de ser ministro de Jesus Cristo, de ser esposa de Cristo? Não, a gente não tem que olhar para nós. A dignidade não está em nós, senão que está naquele que nos chamou. Novamente eu falo, né? Diz nas Sagradas Escrituras: não fostes vós que me escolhestes, fui eu quem vos escolhi. A dignidade não é nossa, mas aquele que nos chama. E Deus nos chama por uma livre iniciativa do seu amor. Deus nos ama e nos quer junto a si. E eu vou dizer que não, porque eu não sou digna? Muito mais sabe Ele que eu não sou digna do que eu. Muito mais sabe Ele os meus pecados, muito mais sabe Ele os meus defeitos. E, no entanto, quis a mim. Não? Depois pode vir um pensamento de que eu não tenho qualidades para poder seguir essa vocação. E, novamente, Deus não nos chama pelas nossas qualidades, não nos chama por aquilo que a gente tem. Deus nos chama pelo que nós somos e porque Ele nos ama. Nós não sabemos o que Ele vê em nós. De fato, não sabemos. Mas Ele nos chama. E se Ele me chama, bom, Ele vai me dar graça para corresponder. Não, eu não tenho que pensar que depende de mim, que está em mim, conseguir a vocação. Depois também pode vir um pensamento de que, bom, eu gosto de ensinar, gosto de medicina, gosto de cantar. Bom, e esses são dons. E quando alguém ama outra pessoa de verdade, dá a ela o que tem de melhor. E se de fato eu amo a Deus e amo a Deus com sinceridade, eu vou dar a Ele o meu melhor. Eu vou dar a Ele os meus dons.
Então, essa há de ser uma grande prova de amor com Deus. Oferecer a Ele os meus dons, oferecer a Ele o meu melhor, como um sacrifício. E depois também saber que na vocação que eu segui, Deus vai usar também disso. Deus vai usar dos meus dons para corresponder com a minha vocação. Bom, depois pode vir um pensamento de que eu quero ter a total certeza para seguir a minha vocação. Então, isso é um grande erro, porque às vezes as pessoas esperam ter a certeza daquela que o anjo vai baixar na minha frente para me falar a minha vocação e eu preciso guardar a relíquia da asa do anjo para saber e depois para me lembrar da certeza da minha vocação. Não, ou como São Paulo, que eu preciso cair do cavalo para ter certeza da minha vocação. Não, e como nós já falamos, não é assim, né, a nossa vocação. Né? A certeza que a gente tem é moral, não é por aquilo que nós vemos, por aquilo que a gente vê que Deus se manifesta, mostrando que isso é o melhor para mim, vai me conduzir melhor ao fim ao qual eu fui criado. Né? Não preciso ter o próprio Deus diante de mim, né, para saber que essa é a minha vocação. De fato, a Santíssima Trindade não está diante de mim para eu acreditar nela. Não, eu acredito, eu realizo um ato de fé. E assim também é a nossa vocação, né? Bom, depois outro pensamento, de que eu vou ter que deixar tudo e vou ficar sem nada. Bom, de fato, nós abrimos mão de todas as coisas, mas não para ficar sem nada, mas para possuir tudo, que é para possuir a Deus, né? Dizia Santa Teresa, tudo passa, Deus não muda, só Deus basta. E assim vivemos a nossa vida, acreditando de que tudo passa. E porque tudo passa, eu quero possuir algo que seja eterno. Eu quero entregar o meu amor a algo que seja eterno. Como São Francisco de Borja, ele era duque na Espanha e ele amava muito a rainha. E quando a rainha morreu, ele estava longe. Então, quando voltou, ele pediu para vê-la no caixão. Mas tinha vários dias que tinha morrido a rainha. E, no entanto, ele insistiu para ver a rainha. Então, quando abriram o caixão, já estava em decomposição. Então, ele disse naquele momento, eu nunca mais colocarei o meu amor em alguma coisa que passa, em alguma coisa que pode se corromper. Porque, de fato, ele viu como estava corrompido. E, no entanto, como passavam as coisas. As coisas desse mundo passam, acabam. E nisso a gente vai colocar o nosso amor? Não. Deixamos tudo, mas para possuir aquilo que é eterno. Aquilo que vai ser para sempre. Depois, pode vir um pensamento, né? Bom, a vocação é uma fuga? Não, muito pelo contrário. Não, longe de ser uma fuga. É uma escolha, é uma eleição. Não, ninguém foge para ser preso. Assim como ninguém foge para abraçar a cruz. Não, e é isso. A vocação é isso. É seguir nosso Senhor de perto, é imitá-lo em sua vida, pobre, casto e obediente. Não, é seguir Jesus Cristo até a cruz, é imitá-lo. Então, longe de ser uma fuga, muito pelo contrário, é uma eleição. Bom, todas essas são falácias, são sutilezas, né, do demônio, porque, como nós já falamos, a vocação é uma graça, é um dom de Deus. E sendo um grande dom de Deus, né, para a nossa salvação, para a nossa santificação, não? O demônio sabe que uma alma entregue a Deus é uma alma perdida para ele. Não só uma alma, mas muitas almas. Porque quantas almas um sacerdote não leva consigo? É como um terço. Eu puxo uma bolinha e vem todas as outras unidas. Assim também uma alma que se consagra a Deus, se é fiel na sua vocação, muitas almas carrega consigo. Então, o demônio sabe que uma alma entregue a Deus é uma alma perdida para ele. Então, ele vai tratar de impedir, vai tratar de tentar, colocar enganos, sutilezas, falácias. E com isso nós devemos ser espertos, devemos ter discernimento, não nos deixar levar por esses pensamentos, porque são todos enganos, sabendo que a nossa santidade, a nossa felicidade consiste em fazer o que Deus quer que a gente faça. Não, sem medo do sacrifício, sem medo do que implica, não, sem medo que seja diferente daquilo que eu quero. Não, Deus quer o melhor para mim e como bom pai, Ele não se engana, Deus quer o melhor para mim. Então assim eu devo me entregar nas mãos de Deus, não como aquela criança que se entrega e se abandona inteiramente nos braços do seu pai. Não? Bom, peçamos à Santíssima Virgem, né, a graça de termos esse discernimento, de não nos deixarmos levar por essas sutilezas, por esses enganos, senão que nos entregarmos como ela nas mãos de Deus. Bom, Ave Maria Puríssima, sem pecado concebida.
Sagrado Coração de Jesus, em vós confio. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.